Tigela de sopa com cheiro estranho, sogra chama a polícia e o crime horrível da nora. Na mansão Fonte Velha, a luz amarela refletia nas paredes frias de madeira, envolvendo silenciosamente o jantar de 3 pessoas, Dona Eulália, a mulher que já viverá tempo demais para temer a morte, Fernando, seu filho, e Lorena, a nora, presa naquele cenário como um enfeite que se movia. Lorena, traga mais pão para a mamãe, ordenou Dona Eulália, sem sequer levantar os olhos. Sim, respondeu Lorena, levantando-se em silêncio. Ela serviu mais água, espalhou migalhas de pão no prato de sopa de abóbora dourada e pegou mais uma colher, na medida certa para a sogra exigente. Fernando, está vendo? Ela ainda queima o fundo da panela quando faz sopa. Fica em casa o dia todo e nem consegue preparar uma refeição decente. Fernando olhou para o prato, a voz monótona, e não senti cheiro de queimado. Lorena apertou a colher entre os dedos, os lábios cerrados. Ela não retrucou. Nunca retrucava, porque cada palavra de volta só deixava Eulália mais satisfeita. Eulália levou a colher à boca, os lábios curvados em desconfiança. Provou uma colher, depois outra. De repente, ela travou. Os olhos se arregalaram. A mão tremeu, a colher caiu sobre a mesa, batendo na tigela com um som metálico agudo. Fernando, arfou ela, a mão apertando o peito. Meu coração. Mãe? Lorena se aproximou, mas Eulália já havia se levantado bruscamente, a boca jorrando sangue. O vermelho se espalhou pela toalha de mesa, escorreu por suas pernas. O que diabos é isso? Fernando levantou-se num pulo. Mãe! Mãe! Lorena ficou paralisada. Recuou como se tivesse levado um tapa, os olhos arregalados de pavor. Liga para a emergência. Agora, gritou Fernando, o telefone tremendo nas mãos. 10 minutos depois, a sirene da ambulância ecoava pelos portões da mansão Fonte Velha. Dona Eulália foi levada em estado cianótico, pulso irregular, o coração batendo desordenadamente como se contasse as últimas maldições. No Hospital Geral de Uberlândia, o médico-chefe, Dr. Matheus Gimenez, saiu da sala de emergência. Fernando e Lorena correram até ele. Ela está viva, doutor? Perguntou Fernando, os lábios pálidos. Dona Eulália sofreu um envenenamento agudo, disse Matheus, com olhar grave. Encontramos traços de digitalis no sangue, é uma substância que acelera o coração e, em doses excessivas, pode levá-lo à parada. Muito perigosa se não tratada a tempo. Digitalis? Fernando franziu a testa. Isso não é remédio para o coração? Como foi parar no corpo da minha mãe? O uso em excesso ou envenenamento intencional podem causar esse efeito. Lorena falou de repente, a voz rouca, eu não tenho esse remédio em casa. Nem sei quem usaria. O doutor Matheus a olhou por um momento e então disse pausadamente, vou precisar informar a polícia. 2 horas depois, no quarto onde Eulália estava em recuperação, o inspetor Rodrigo Souza da Polícia Civil entrou acompanhado de uma jovem policial chamada Isabela Nogueira. Dona Eulália abriu os olhos, a voz fraca, mas firme. Só teve uma pessoa que preparou o jantar hoje. Apontou para Lorena, a voz cortante como uma sentença. Minha nora. Ela quis me matar. Lorena ficou em silêncio absoluto. Fernando não disse nada, olhando para outro lado. A senhora tem certeza? Perguntou o inspetor. Eu supervisei o jantar. Não saí da cozinha. Só ela, aquela cobra venenosa, temperou e serviu. Ninguém mais. Vocês sabem quem ela é? A mãe dela é louca. A avó foi internada num hospício. O sangue dela é podre. Dona Eulália, por favor, tente se acalmar, disse suavemente a policial Nogueira. Eulália apoiou-se para se erguer, os olhos frios como lâminas, se eu morrer, prendam ela. Ela me envenenou. Fernando continuou em silêncio. O inspetor Rodrigo assentiu levemente, virou-se para Isabela, vá abra uma investigação. Nome, Lorena Ribeiro. Suspeita de envenenamento com digitalis. Comece pela casa. Naquela noite, a mansão Fonte Velha foi revistada pela polícia.
Lorena permaneceu parada no canto da cozinha, os olhos fixos no ponto da parede onde lavar os legumes, onde preparar a sopa. Isabela se aproximou, a voz suave. A senhora tem algo a declarar, senhora Ribeiro? Eu não fiz nada. Só preparei a sopa como sempre. Eu não tenho motivo para fazer mal a ela. Há quanto tempo vive aqui? 6 anos. E teve algum conflito com a sogra? Lorena riu sem humor, como zombando de si mesma, e eu não tenho o direito de ter conflitos. Na manhã seguinte, os jornais locais estamparam a manchete. A viúva Escarlate suspeita de envenenar a sogra com sopa de abóbora. Na capa, uma foto ampliada de Lorena, recortada do casamento de 6 anos atrás, o vestido branco, o rosto radiante agora transformado em prova para o julgamento popular. Na Fonte Velha, em frente aos portões da mansão, os moradores se aglomeravam. A assassina envenenou a sogra para ficar com a casa? Asquerosa. Uma senhora chamada Carmen Oliveira atirou um ovo podre contra o portão. Se fosse nos velhos tempos, essa mulher já teria sido enforcada na praça. Lorena observava da janela, atrás da cortina. O vento bagunçava seus cabelos. Fernando passava por trás dela, os braços cruzados. Você vai dizer alguma coisa? Ela perguntou baixinho. Ele permaneceu calado. Você não acredita em mim? Fernando recuou, o olhar opaco. Mamãe disse que foi você. Para mim, isso basta. Lorena apertou a borda da cortina. Você disse que me amava. As pessoas mudam. Você sabe o que eu perdi ao entrar nesta casa? Fernando virou as costas e saiu. Agora vai perder ainda mais. Tarde da noite, o telefone tocou. Lorena atendeu apressada. A voz trêmula da mãe, Dona Lúcia, soou do outro lado da linha. Lorena? O que está acontecendo, minha filha? Eu vi nos jornais. Mãe, eu não fiz isso. Eu juro. Você está bem? Eu vou até aí. Não. Não venha. Eles estão me vigiando. O Fernando? Ele acredita nela. Silêncio. Depois, Dona Lúcia falou, como engolindo a dor, e minha filha apenas sobreviva. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. Na manhã seguinte, Lorena foi até a farmácia comprar calmantes. Ao sair, um grupo de moradores já a esperava. E ainda tem coragem de andar na rua, zombou um homem chamado José Moura. Ela acha que esquecemos, acrescentou Dona Carmen. Um tomate foi atirado contra o ombro de Lorena. Ela não gritou. Apenas ficou ali, os olhos arregalados, como um corpo sem alma. Uma voz se ergueu. O vento soprava mais forte conforme a notícia se espalhava por toda a região de Triângulo Mineiro. Nos cafés antigos, entre os pregões da feira matinal, e até mesmo dentro da igreja de São Marcos, o nome Lorena Ribeiro virou presságio de desgraça como uma bruxa queimada viva que voltou à vida. Na rádio a voz, um locutor anunciava com voz poderosa. Notícia urgente, em caso de envenenamento choca Fonte Velha. Dona Eulália, a viúva mais influente da região, foi supostamente envenenada com digitalis. A principal suspeita é sua nora, Lorena Ribeiro, que está sob investigação. A imprensa já a apelidou de Viúva Escarlate. Na Fonte Velha, toda manhã, grupos de moradores se aglomeravam diante do portão da mansão. Faixas e cartazes foram pendurados. Justiça para Dona Eulália. Bruxa assassina, saia da nossa vila. Lorena ficava em silêncio atrás do portão de ferro, o olhar vazio. Fernando passava por ela sem falar, sem olhar. Você não pode dizer nem uma palavra, que eu sou inocente, sussurrou ela. Ele parou, frio, e eu não tenho certeza da sua inocência. E isso basta para me deixar enfrentar essa multidão sozinha? Fernando virou-se, a voz grave, e melhor isso do que defender uma assassina. No dia seguinte, quando Lorena foi até a farmácia comprar curativos, ela havia cortado a mão na cozinha, uma senhora saiu subitamente da multidão e atirou um ovo podre direto em seu casaco. Bruxa maldita!
Lorena cambaleou, o fedor forte se espalhando por seu cabelo e roupa. Um rapaz chamado Joaquim apontou o celular e riu alto. Joga no TikTok. Deixa o país inteiro ver a cara da assassina. No bar O Gato Preto, um grupo de homens mais velhos se reunia ao redor de uma mesa de madeira. Desde o primeiro dia naquela vila, aquela mulher parecia falsa, murmurou seu Gregório, balançando a cabeça. Lembram? No casamento, ela nem beijou o crucifixo, comentou seu Paulo, bebendo um gole de cachaça. Mulher moderna, cheia de artimanhas, intrometeu-se Dona Marta, dona da padaria. Um homem magro, fumando sem parar, disse em voz baixa, ouvi dizer, e que a avó dela também foi expulsa de Fonte Velha por o seduzir o patrão. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, assentiram em uníssono. Naquela noite, Lorena ligou o celular. A tela estava tomada por mensagens anônimas. Você vai morrer na cadeia. Experimenta tomar a sopa que você mesma fez. É tóxica e idiota, igual você. Devia ser queimada como uma bruxa antiga. Transou com o Fernando até ele enjoar, agora quer matar a mãe dele? Ela caiu no chão do banheiro, o celular escorregando e batendo nos azulejos. No escuro, só se ouvia o som das gotas caindo da torneira e sua respiração entrecortada. Numa outra noite, ela tentou conversar com Fernando. Estou com medo. Com muito medo. Eu não consigo mais sair de casa. Então fique em casa. Você não vê que tem algo errado? Eles me chamam de demônio. Jogam coisas em mim na rua. Fernando virou a página do jornal, sem levantar os olhos, e eu disse para você não sair. Você não escutou. Você prometeu que me protegeria. Não é hora de falar de promessas, respondeu ele, com a voz fria como pedra. No domingo, na igreja, o padre Mateus leu uma oração por uma vítima hospitalizada, uma mãe envenenada pela nora. Lorena, sentada no último banco, manteve o rosto abaixado. Ao fim da missa, Dona Carmen e algumas mulheres se aproximaram. Você ainda tem a cara de pau de vir aqui rezar? Vai rezar pelo quê? Pra sopa ficar mais forte da próxima vez? Some daqui, sua sem coração. Lorena tentou sair rápido pela porta, mas alguém a empurrou escada abaixo. A única mão que a ajudou a se levantar foi a do padre Mateus. Ele segurou seu ombro e sussurrou. Ficar em silêncio não é covardia. Mas às vezes, mesmo falando, ninguém será salvo. Lorena chorou baixinho, o que fazer quando todos acham que você é culpada? O padre ficou em silêncio. Sobreviver. Numa noite de chuva forte, o telefone tocou. Era o número de sua mãe, Dona Lúcia. Lorena atendeu, alarmada. Mãe? Filha, e eles bateram em você? Me expulsaram do hospital quando tentei perguntar sobre Dona Eulália. O quê? O que fizeram com a senhora? Disseram que eu era mãe de uma assassina. Proibiram minha entrada. A polícia até bloqueou meu número. Lorena caiu sentada no chão, as mãos na cabeça. Mãe, eu não fiz isso. Nunca fiz nada. Minha filha, a voz de Lúcia embargada, enquanto você estiver viva, eu não vou soltar sua mão. Não morra nessa casa. Na manhã seguinte, Lorena recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma cópia velha de uma foto dela segurando um gatinho, com a data do casamento, em 2019. Escritas em tinta vermelha sobre a imagem. Bruxas amam gatos. Queimamos ele ou você primeiro? A polícia ligou, avisando que o caso estava entrando na fase de verificação toxicológica, ou seja, ainda não havia provas suficientes para uma prisão, mas a investigação continuava com intensidade. O inspetor Rodrigo Souza perguntou ao telefone. Tem algo a acrescentar, senhora Ribeiro? Lorena respondeu, eu só queria viver como uma pessoa normal. Mas se sobreviver também é crime, e então eu não sei mais o que fazer. À tarde, Lorena saiu para o quintal dos fundos. Sentou-se diante do pé de laranja que Eulália havia plantado, aquele mesmo em que, certa vez, a sogra dissera:
Noras não devem plantar nada no jardim da casa do marido. Ou a planta morre, ou a casa cai. Lorena fechou os olhos. O vento soprava, trazendo o cheiro úmido de musgo e terra molhada. Uma voz infantil ecoou da cerca. Foi a senhora que matou a velha? Lorena ergueu os olhos. Um garotinho de uns 8 anos, Miguelzinho, neto de vizinhos, a observava por entre as ripas de madeira. Não, respondeu ela baixinho. Eu não matei ninguém. Se não foi a senhora, foi quem então? Lorena ficou em silêncio. Ela já não sabia o que responder. No fim do capítulo, um trecho de diário, que ninguém sabia que Lorena havia escrito. Tudo começou com uma tigela de sopa. Mas ninguém fala do que veio antes dela, 6 anos sendo controlada, ignorada, privada do direito de viver. Se é assim que querem me chamar de bruxa, e então essa bruxa ainda não morreu. Na sede da Polícia Civil em Uberlândia. A sala de interrogatório era pintada de cinza claro, e a luz fluorescente caía direto sobre a mesa metálica. A cadeira de ferro gelada pressionava a coluna de Lorena enquanto ela se sentava, as mãos sobre as coxas, tentando se equilibrar entre o cansaço e o medo que se acumulava como uma pedra na garganta. À sua frente, o inspetor Rodrigo Souza e a policial Isabela Nogueira. Rodrigo folheou alguns documentos, os olhos fixos. Senhora Ribeiro. Esta é a 3ª vez que a chamamos aqui. E agora há um mandado de detenção provisória de 48 horas para investigação. A senhora entende? Lorena assentiu. Entendo. Rodrigo bateu levemente com a caneta na mesa. A senhora foi a única a preparar o jantar naquela noite? Sim. E na sopa de Dona Eulália encontramos Digitalis, uma toxina que causa arritmia cardíaca. Muito específica, difícil de obter, e só tem efeito quando usada em dose excessiva. Eu não coloquei isso lá. A senhora sabe o que é Digitalis? Sei. É usado para tratar o coração. Se eu tivesse colocado, ela teria morrido. Rodrigo estreitou os olhos, e quer dizer que... Lorena ergueu os olhos e encarou-o diretamente. Se eu quisesse matar, ela já estaria morta. Eu sei exatamente quanto de Digitalis é suficiente para terminar com uma vida. Mas eu não fiz isso. E se o senhor acha que eu sou estúpida a ponto de envenenar alguém e ainda deixar a vítima sobreviver, e então está me julgando muito mal? A temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Isabela abriu uma pasta de documentos. Você vive na mansão Fonte Velha desde 2019? Sim. Você tem alguma ocupação? Eu era professora de artes. Mas depois que me casei, ela me obrigou a largar o emprego. Mulher de marido rico não precisa ensinar criança, foi o que ela disse. Rodrigo prosseguiu. Quem controla as finanças da casa? Dona Eulália. Eu não tenho cartão bancário, não posso tocar no dinheiro. Se preciso comprar algo, tenho que escrever num papel e pedir pro Fernando assinar a autorização. Rodrigo inclinou a cabeça. Nem o Fernando permite? Ele nunca contradiz a mãe. Nunca. Isabela empurrou uma pilha de papéis para Lorena. Você engravidou 2 vezes. Vimos nos registros médicos. Mas não há nome de médico nenhum. Por quê? Lorena respirou fundo. Da primeira vez, e eu descobri tarde. Ninguém me deu parabéns, ninguém perguntou nada. Naquela noite, senti dor, muito sangue. Dona Eulália disse, se não conseguiu segurar, é porque era fraco. Fernando, e não disse nada. Não me levou ao hospital, só chamou um médico particular. Um senhor velho, que nem sei de onde veio. Não sei o nome. Isabela perguntou. E da segunda vez? Dessa vez, eu estava com medo, então não contei logo. Esperei até o 3º mês. Fernando ficou frio. Dona Eulália me olhava como se eu tivesse trazido um demônio para dentro de casa. Lorena riu, uma risada amarga, e depois ficou em silêncio. Na 24ª semana, eu estava cozinhando e ouvi um estalo no gás.
Quando me abaixei para verificar, senti o cheiro forte de gás e desmaiei. Quando acordei e o bebê não estava mais. Rodrigo parou por um instante. Houve um acidente com o gás? Foi o que disseram. Mas eu nunca deixo a válvula aberta. E naquele dia, lembro bem que fechei corretamente. O cheiro de gás, e não foi acidente. Isabela perguntou. Quem foi o médico que cuidou de você dessa vez? Ninguém me deixou falar com o médico. Ela disse, a criança morreu. Pare de choramingar. Fernando só assentiu. Eu perguntei se havia exames, ultrassom. Ele disse, e não tem nada para guardar. Rodrigo bateu com força com a caneta na mesa. Você acha que eles fizeram algo com a criança? Não acho, disse Lorena, os olhos escurecendo. Eu sei. Eu senti. Quando acordei, ouvi ela sussurrar com alguém. Dizia, leve embora, não deixe voltar. Quando perguntei o que era pisso, ela riu. Um riso que me gelou. Isabela olhou nos olhos de Lorena e viu uma mulher que não chorava. Apenas a pele esticada, os lábios secos, a garganta engolindo cada palavra como se bebesse cacos de vidro. Rodrigo levantou-se e abriu a porta. Nós vamos continuar a investigação. Durante esse tempo, a senhora está proibida de sair do estado. Lorena se levantou e perguntou. Eles têm o direito de me chamar de assassina antes mesmo de haver um julgamento? Rodrigo não se virou. Em Fonte Velha, um boato já é suficiente. Ao mesmo tempo, nos fundos da delegacia, Fernando estava sentado dentro do carro, conversando com seu advogado particular, Dr. Arthur Mota, um homem corpulento, de cabelo engomado e brilhante. Tem certeza de que ela e não tem problemas mentais? Perguntou Arthur, folheando os documentos. Fernando franziu a testa. Ela sempre foi frágil. Emocional demais. Às vezes, e gritava no meio da noite, falava dormindo, chorava. Muito instável. Há histórico na família? Fernando suspirou. A mãe dela foi tratada por depressão. A avó, e não sei direito, mas minha mãe dizia que foi internada num hospício porque estava possuída a um ponto. Arthur anotava. Podemos usar isso para enfraquecer o caso dela. Se ela for mentalmente instável, qualquer coisa que disser ou fizer será questionável. Fernando assentiu, o olhar perdido. De volta a casa, Lorena abriu um compartimento secreto embaixo da escada, onde guardava um caderno. Ela folheou até uma página antiga. Fevereiro, o bebê já tem batimentos. Sonhei com uma mãozinha tocando meu rosto. Abril, vi sangue. Supliquei que me levassem ao hospital. Ela disse, se está sangrando, é porque o demônio está fugindo. Lorena fechou o caderno. Pela janela, mais jornais eram jogados no jardim. Neles, sua foto distorcida com manchetes gritantes. Nora demoníaca ou vítima de loucura? Fonte Velha diz não à maldade. Naquela noite, o telefone fixo tocou. Lorena Ribeiro? Uma voz rouca e desconhecida. Sim. Quem fala? Sou Raimunda. Eu trabalhava como empregada da Dona Eulália. Lorena se sentou de repente. Dona Raimunda? A senhora foi demitida. Eu sei. Mas preciso falar com você. Sobre ela. Sobre essa casa. E sobre você. Onde está agora? Vou à delegacia amanhã de manhã. Não diga nada a ninguém. A ninguém. Entendido? Lorena engoliu seco. Entendi. Raimunda sussurrou. Algumas maldições não desaparecem. E o sangue sempre encontra o caminho de volta. Na manhã seguinte, a delegacia da Polícia Civil estava envolta por uma luz pálida. O relógio na parede fazia tic-tac num ritmo lento, arrastando cada segundo como se pesasse toneladas. Dona Raimunda, uma senhora idosa de cabelos brancos e olhos profundos, entrou. Suas mãos apertavam com firmeza uma bolsa pequena, o olhar firme, porém carregado de segredos.
O inspetor Rodrigo Souza se levantou para recebê-la. Dona Raimunda, obrigado por vir. O que deseja relatar? Ela assentiu, a voz rouca mais clara. Senhor, trabalhei na casa da Dona Eulália por mais de 6 anos. Vim contar o que muitos nesta vila têm medo de dizer. Isabela Nogueira sorriu levemente, indicando a cadeira. Pode falar à vontade. Raimunda respirou fundo e encarou Rodrigo. 6 anos atrás, mais precisamente em 2017, Dona Eulália me levou até um vidente em Goiás. Rodrigo franziu a testa. Um vidente? Pode explicar melhor? Raimunda assentiu. Ele era famoso na região, lia sangue e fazia mapas astrais. Ela acreditava muito nele. Nunca esqueço o que ele disse: uma energia sangrenta vai entrar na sua casa e na forma de uma nora. Se ela permanecer mais de 5 anos, o sangue será derramado. Os olhos de Isabela se arregalaram. Essa nora, e é quem? Raimunda sorriu levemente, com frieza. Lorena Ribeiro. Ela suspirou e continuou. Ela me olhou com os olhos em chamas. Disse: se ela permanecer, sua família será só dor. Perguntei: o senhor tem certeza? E ele respondeu: espere para ver. Rodrigo questionou, a voz afiada. O que aconteceu depois? No mês seguinte, o senhor Fernando se casou com aquela moça. Lorena chegou como uma tempestade gelada. Dona Eulália me disse: diga a todos que ela é o demônio. Não deixem ninguém acreditar nela. Isabela interrompeu. A senhora viu algo estranho em Lorena? Raimunda fez uma careta. Ela era totalmente isolada. Sem dinheiro, sem liberdade. Mas lembro de vê-la chorando na cozinha, silenciosa como um fantasma. O clima na sala de interrogatório ficou pesado. Está disposta a testemunhar tudo isso oficialmente? Perguntou Isabela. Foi por isso que fui demitida, respondeu Raimunda. Dona Eulália me chamou de supersticiosa, mentirosa. Perdi meu emprego, e cortaram todo o contato comigo. Rodrigo assentiu. A senhora veio aqui para nos alertar? Raimunda respondeu com firmeza. Sim. Vi coisas que ninguém quis acreditar. Essa família está amaldiçoada. E agora, a maldição está se cumprindo. Antes de sair, Raimunda olhou diretamente para Lorena, com um olhar de certa compaixão. Nora, e não deixe a escuridão te engolir. Lembre-se, o sangue nunca esquece o caminho de volta. Lorena agradeceu com um leve aceno de cabeça. Após a saída de Raimunda, Rodrigo e Isabela permaneceram na sala para conversar. Rodrigo, sério. As palavras da dona Raimunda não podem ser ignoradas. Talvez estejam aí as chaves para entender toda essa história. Isabela concordou. Mas vamos precisar de mais do que palavras. Precisamos de provas. Em outra parte da cidade, Lorena estava sentada em seu quarto, ligando um velho laptop. Abriu um e-mail de sua mãe, Dona Lúcia. Minha filha, não se esqueça de que o passado não pode ser escondido para sempre. Investigue sua avó, Catarina Ribeiro. Ela foi empregada na casa da Dona Eulália em 1975, mas foi expulsa, internada num hospital psiquiátrico e morreu sozinha. Lorena apertou os punhos, murmurando. Vó. Será que tudo isso começou desde então? Ela decidiu ligar para seu Raimundo, o vizinho idoso que havia trabalhado por muito tempo no hospital local. Seu Raimundo, quero saber sobre Catarina Ribeiro, disse ela ao telefone. A voz rouca do senhor respondeu. Ela foi empregada da Dona Eulália, mas foi expulsa, acusada de seduzir o patrão e engravidar. Acabaram internando ela num manicômio. Ninguém sabe ao certo como morreu, só dizem que foi de frio, sozinha. O bebê recém-nascido e também sumiu. Ninguém nunca assumiu. E esse bebê, perguntou Lorena, era minha mãe? Exatamente, suspirou o velho Raimundo. Lorena baixou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. No dia seguinte, Lorena foi à biblioteca pública de Fonte Velha em busca de registros antigos sobre a família de Dona Eulália.
recebeu ajuda de Dona Carmen, que ainda a desprezava, mas não podia negar sua experiência como arquivista. Dona Carmen resmungou. Aqui estão algumas páginas de jornais dos anos 70. Leia, mas não deixe ninguém saber que você está mexendo nisso. Lorena virou, uma a uma, as folhas amareladas. Seus olhos se iluminaram ao ler o trecho. Catarina Ribeiro, empregada de uma família influente, acusada de assediar o patrão e engravidar sem consentimento. Internada num hospital psiquiátrico e corpo encontrado morto no inverno. Na volta para casa, Lorena ouviu sussurros às suas costas. Bruxa! Não pense que vai escapar. Um grupo de mulheres jovens a seguia. Lorena se encolheu, acelerando o passo. Ao chegar em casa, recebeu outra ligação de Dona Raimunda. Você já descobriu? Sim. Tudo está ligado à minha avó. Estou vendo uma maldição se arrastando por 3 gerações. Raimunda falou, como um suspiro vindo das profundezas. Se prepare, minha filha. Aquela família não deixa ninguém vivo quando entra no jogo. Numa noite, Lorena ligou para Fernando. Você tem que me ajudar. Não para provar minha inocência, mas para salvar nosso filho. Fernando suspirou. Não sei o que fazer. Minha mãe é forte demais. Você não precisa ficar do meu lado. Só não fique do lado das trevas. Silêncio. Você está com quem? Não sei. Lorena não conseguiu responder. Apenas desligou o telefone. Enquanto isso, na mansão Fonte Velha, Dona Eulália repousava em sua cama hospitalar, os olhos ainda frios. Sorriu ao ouvir que a polícia havia interrogado Raimunda. Ela sussurrou para a enfermeira. Nós não vamos perder. O sangue viverá. O juramento jamais será esquecido. Na continuação das investigações, a polícia começou a revirar o antigo quarto de Lorena, onde ela guardava recordações da família. Isabela Nogueira cuidadosamente abriu uma velha mala escondida no canto do quarto. O que temos aqui? Disse, puxando um caderno de capa de couro marrom desgastado. Rodrigo Souza se inclinou, observando com atenção. Está escrito à mão e mais não é a letra da Lorena. Lorena estava ao lado, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que via. De quem é esse diário? Perguntou Isabela. Lorena respondeu com a voz trêmula. E da minha avó. Catarina Ribeiro. Rodrigo abriu a primeira página e leu em voz grave, como quem narra um passado sombrio. Se eu morrer com vergonha e dor, que minha filha ou minha neta termine o que não pude. Meu sangue há de se levantar. Isabela olhou para Lorena. O que esse juramento significa para você? Lorena respondeu com dificuldade, emocionada. É o juramento que minha avó deixou e há 50 anos, quando ainda era empregada da casa da Eulália. Foi internada num hospital psiquiátrico, ninguém a salvou. O bebê minha mãe foi um desaparecido. Ela jurou que seu sangue jamais seria esquecido. Na sala de interrogatório, Lorena leu para Rodrigo trechos traduzidos do diário. 12 de maio de 1975. Fui internada por me acusarem de seduzir o patrão. A verdade é que a patroa quis me apagar por causa do bebê. Mas eu juro, meu sangue voltará para revelar tudo. Isabela virou outra página. Ninguém sabe para onde levaram o bebê. Mas essa criança será a centelha da vingança que não consegui concluir. No corredor, ouviu-se passos. Um homem de meia idade, vestido com terno, entrou. Apresentou-se. Sou Gustavo Moreira, advogado que defende os direitos da família Ribeiro. Lorena se levantou, surpresa. Gustavo disse. Vim para ajudar. A história da sua família foi enterrada por uma força poderosa. Mas este caderno é a prova. Precisamos usá-lo para revelar a verdade. Lorena suspirou. Mas quem vai ouvir uma mulher que toda uma vila amaldiçoa? Gustavo segurou sua mão, firme. A justiça ainda será feita. Eu acredito nisso. Na mansão,
Dona Eulália recebia relatórios da enfermeira. Alguma novidade sobre o caderno, Maria? A enfermeira abaixou a cabeça. Nada desfavorável até agora. Mas os investigadores parecem dar mais atenção ao diário. Eulália sorriu com desprezo. Eles não vão encontrar nada. Juramento não passa de delírio de louco. No café à Estrela, Lorena se encontrou com sua mãe, Dona Lúcia. Veja isto, disse Lúcia, colocando uma folha diante da filha. É a cópia da minha certidão de nascimento. Fui registrada com um nome falso. Sem pai, sem mãe. Lorena ficou em choque. Então tiraram o direito da minha avó de ser mãe. Lúcia assentiu. E agora a história se repete com você. Naquela noite, Lorena ligou para Fernando. Você sabe sobre o caderno de couro? Ele suspirou. Ouvi falar. Minha mãe tem medo de que isso destrua nossa família. Então por que não ficou do meu lado? Por que preferiu acreditar nela e me deixar sozinha? Fernando ficou em silêncio, depois respondeu. Eu não sei como ficar entre minha mãe e minha esposa. No dia seguinte, numa reunião na delegacia, Rodrigo conversava com colegas. O diário é uma prova importante. Conecta 3 gerações marcadas pela tragédia. Se for bem usado, pode ajudar Lorena a recuperar sua dignidade. Outro policial perguntou. Devemos alertar Dona Eulália? Ela é perigosa. Rodrigo foi firme. Temos que seguir a lei. Justiça não é para quem tem mais poder. É para quem tem a verdade. Enquanto isso, Lorena virava mais uma página do diário, lendo as palavras interrompidas no tempo. Meu sangue não é só meu. É da minha filha, da minha neta. Se um dia eu morrer na vergonha, meu sangue voltará para encerrar tudo. Ela murmurou. Vó, e eu não vou deixar seu sangue ser derramado à toa. Do lado de fora da casa, um novo grupo começava a se reunir. Esse caderno é só superstição e besteira, gritou o Sr. Moura. Não acreditem em contos de fada. Dona Carmen completou. Se Lorena soubesse fazer mágica de verdade, não estaria aqui sendo amaldiçoada. Lorena estava atrás da porta, ouvindo tudo. Lágrimas escorriam em silêncio. Mais uma vez, Dona Raimunda ligou. Já entendeu, minha filha? Aquele juramento não é só uma maldição. É uma responsabilidade. O sangue da sua avó corre em você, e você precisa revelar a verdade. Lorena assentiu. Eu vou fazer isso. Mesmo que eles queiram me ver morta. A tarde caía sobre Fonte Velha, o céu tingido de cinza frio. Lorena sentava-se na sala de estar da mansão, os olhos cansados acompanhando as rachaduras nas paredes. Naquele dia, ela receberá mais um choque. O médico responsável pelos prontuários, Dr. Ricardo Medeiros, foi até ela após uma reunião com a polícia. Senhora Ribeiro, preciso conversar sobre seu prontuário médico, começou ele, com a voz fria como o vento lá fora. Lorena franziu a testa. O que houve, doutor? Ele mostrou uma pasta de documentos. Após uma análise minuciosa, descobrimos que a assinatura do médico no laudo do segundo aborto foi completamente falsificada. Falsificada? Lorena se levantou de súbito, os olhos arregalados. Exatamente. O médico que a senhora pensava que cuidou do seu caso e não existe no sistema hospitalar. Lorena tremia. Mas, eu nunca fiz aborto. Eu jamais faria isso. Ricardo olhou nos olhos dela. Também encontramos inconsistências graves nos arquivos. Alguém alterou os dados médicos para esconder a verdade. A voz de Lorena saiu rouca. Então quem fez isso? E por quê? No dia seguinte, a equipe de investigação voltou à mansão Fonte Velha para inspecionar a antiga adega, que há anos permanecia trancada. Isabela Nogueira se abaixou, observando a parede recém-rebocada com cimento. Um cheiro de mofo e podridão escapava discretamente. Precisamos quebrar essa parede, disse Isabela a Rodrigo. Rodrigo assentiu e ordenou que trouxessem as ferramentas.
Com golpes firmes, o cimento começou a ceder. Todos ficaram em silêncio absoluto quando surgiu um pequeno corpo envolto em um pano de seda, o rosto pálido, imóvel. Isabela estremeceu e murmurou: é o corpo de um feto e há aproximadamente 6 meses de gestação. Lorena desabou em lágrimas. Gabriel, e meu filho? A polícia encontrou no corpo uma pulseira de prata gravada com o nome Gabriel, o nome que Lorena havia escolhido para o bebê que nunca nasceu. Rodrigo voltou-se para ela, o tom sério. Faremos de tudo para descobrir quem fez isso. Lorena abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Naquela noite, Lorena reviu imagens de uma câmera antiga no corredor da cozinha. O vídeo mostrava claramente ela caída no chão, inconsciente, com sangue escorrendo da cabeça. Dona Eulália estava ao lado, sussurrando para um homem de casaco escuro: leve embora. Ninguém pode saber. Lorena apertou os punhos e murmurou: quem é esse homem? Por que fizeram isso comigo? Na manhã seguinte, Lorena enfrentou Fernando na sala de estar. Você sabia disso? Ela perguntou, com firmeza. Fernando afundou na poltrona, os olhos fundos. Eu e minha mãe guarda segredos. Eu não sabia de tudo. Você precisa contar a verdade. Lorena gritou. Eu não posso ir contra ela. Você entende? Lorena então decidiu ir até o hospital buscar respostas. No balcão de recepção, ela pediu ao médico responsável pelos prontuários: quero ver o registro do meu aborto. O médico respondeu com frieza: todos esses documentos foram transferidos para o arquivo confidencial. Alguém quer esconder a verdade? Ele deu um sorriso sarcástico. Não é da minha conta. Sem opções, Lorena procurou o advogado Gustavo Moreira. O senhor pode me ajudar a ter acesso aos arquivos do hospital? Ela implorou. Gustavo, com semblante sério. Vamos entrar com um pedido judicial. Se a verdade foi enterrada, a justiça vai desenterrar. À noite, moradores de Fonte Velha voltaram a se aglomerar diante da mansão. O bebê desapareceu. Só o diabo faz uma coisa dessas, gritou seu Moura. É bruxa. Tem que ser punida, esbravejou Dona Carmen. Lorena observava do escuro, o coração em pedaços. No dia seguinte, ao caminhar pela estrada da vila, um menino filho do Sr. José Moura correu até ela. Você sabe onde está seu filho? Lorena se abaixou, lágrimas nos olhos. Meu filho. O garoto a olhou com curiosidade. Os adultos disseram que é segredo. Lorena ligou para sua mãe, a voz embargada. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Dona Lúcia respondeu, com voz trêmula. Minha filha, e se mantenha firme. A verdade não morre. À noite, Lorena deitou-se na cama, olhos cerrados, imaginando o momento em que tiraram seu filho e o esconderam atrás de uma parede gelada. Gabriel, você me ouve? Mamãe vai te encontrar. No corredor, Fernando segurava o telefone, falando com o advogado. Lorena, e ela está obcecada, igual a mãe dela. Loucura hereditária. O advogado respondeu. Vamos pedir o divórcio e transferir a guarda para sua mãe. Fernando baixou a cabeça, a voz presa. Não quero mais problemas, mas não posso deixar o menino com ela. Lorena soube da notícia por uma amiga no hospital. Fernando entrou com pedido de divórcio e quer transferir a casa para a mãe dele. Ela riu com amargura. Ele acabou com toda a esperança. No dia do julgamento, Lorena foi levada ao tribunal com um vestido cinza chumbo e um rosto marcado pelo sofrimento. O advogado de Fernando abriu o processo. Excelência, Lorena Ribeiro não tem estabilidade mental para cuidar do filho. Minha mãe, Dona Eulália, é a guardiã mais adequada. Lorena respondeu. Eu não sou louca. Amo meu filho e vou lutar pelo meu direito de ser mãe. Do lado de fora, o povo gritava em apoio a Dona Eulália e Fernando. O mal foi capturado. Bruxa tem que pagar.
Lorena sentiu o frio de um veredito não pronunciado, o tipo de frieza que mata toda esperança. Na cela, Lorena olhou para a janela embaçada e sussurrou: se o juramento da minha avó vale algo, e que me deixe viver, que o neto dela sobreviva. Outra detenta, sentada ao lado, zumbou: você é idiota. Quem acredita em juramento? Lorena não respondeu. Apenas fechou os olhos. As lágrimas escorriam. Fernando não visitou a esposa. Nem assumiu o filho. O pequeno Gabriel ficou sob os cuidados de Dona Eulália, isolado na fria mansão. Numa tarde, uma amiga de Lorena a visitou. Lorena, estão dizendo que você é culpada. Ela olhou nos olhos de Lorena. Como você vai lutar enquanto o próprio marido te traiu? Lorena permaneceu em silêncio, com o coração apertado de dor. Dona Carmen e um grupo de moradores da vila se aglomeravam em frente ao portão da casa. Esse é o desfecho merecido, disse ela em voz alta. Um homem acrescentou, em coro: derrubem a bruxa para proteger a tradição. Lorena ouvia as vozes através da parede, o coração como que apertado por uma mão invisível. Na cela fria, durante a noite, Lorena deitava-se na cama de ferro gelada, as mãos apertadas nas grades. Uma voz ressoou. Não se esqueça, Lorena, os que carregam ódio geralmente morrem sozinhos. Ela sorriu amargamente, com um brilho de firmeza nos olhos. Eu não sobrevivi pelo ódio. Eu sobrevivi porque não envenenei como me envenenaram. Mas isso não significa que eu perdoe. A chuva caía forte sobre o telhado de zinco do Mosteiro das Graças, onde uma figura passava silenciosa pelos corredores úmidos. Dentro de um quarto simples, uma lamparina tremeluzente iluminava o rosto envelhecido de uma mulher que outrora fora enfermeira particular de Dona Eulália. Dona Helena Medeiros suspirou, sentada diante de uma mesa coberta por velhos arquivos. Suas mãos tremiam ao virar cada página. Finalmente, ela pegou um envelope discreto, colocou por cima uma carta anônima e, com suavidade, ergueu o telefone. Eu preciso fazer isso, sussurrou antes de discar. No dia seguinte, no tribunal de Uberlândia, a carta anônima foi inserida no processo. O inspetor Rodrigo Souza e a policial Isabela Nogueira, após dias de investigação, agora estavam diante de uma prova que mudava totalmente o rumo do caso. Isabela segurou a carta e leu em voz alta diante dos advogados e do juiz. Fui enfermeira particular de uma mulher chamada Eulália. Ela me pagou para levar uma criança embora, fingindo que havia nascido morta. Mas eu não consegui fazer isso. Deixei o bebê no mosteiro e o criei como filho de Deus. Rodrigo olhou para o juiz, com voz firme. Solicitamos a reabertura da investigação, reanálise dos prontuários médicos de aborto e a busca pela criança que pode estar viva. No consultório do Dr. Ricardo Medeiros, os arquivos hospitalares foram abertos sob nova ordem judicial. Desta vez, cada detalhe foi minuciosamente examinado sob vigilância policial. Lorena permanecia ao lado, com o olhar de quem passou anos no inferno e finalmente vislumbrava uma esperança. Ricardo franziu o senho, com voz amarga. O prontuário do aborto da senhora é totalmente falso. O médico que assinou nem existe. É uma clara falsificação de documento médico. Lorena murmurou. Então meu filho ainda está vivo. Em um pequeno quarto do Mosteiro das Graças, encontraram um menino de cerca de 3 anos, cabelos negros como os de Lorena, brincando com bonecos de madeira. Dona Helena estava ao lado, com voz trêmula. Gabriel, esta é sua mãe. O menino levantou o olhar, com olhos inocentes e confusos. Mas Dona Helena tinha certeza, dele era a criança que Dona Eulália tentou esconder. Na sala do tribunal, um vídeo foi exibido e causou comoção, mostrava a Dona Eulália empurrando uma pequena mala, colocando dentro um recém-nascido e sussurrando algo a um homem de casaco preto. Com frieza, Dona Eulália dizia: lixo. O seu sangue nunca fará parte da minha família. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Fernando, sentado entre os presentes, estava pálido, sem acreditar no que via. A promotora Dona Carmen Álvares gritou:
Eulália Ribeiro está sendo acusada de 5 crimes: envenenamento doloso, falsificação de prontuário médico, sequestro de recém-nascido, ocultação de cadáver e lesão corporal com resultado em aborto. Solicitamos pena de 30 anos de prisão sem direito a indulto. Ela fitou intensamente Dona Eulália. A senhora vai pagar por tudo o que fez. Na sala de audiências, Dona Eulália levantou o queixo, com voz gélida. Fiz tudo para proteger a linhagem, para manter a honra. Essas crianças eram sementes de desgraça. Não me arrependo. O juiz advertiu. A senhora tem o direito ao silêncio, mas suas palavras serão registradas. Fernando se levantou, encarando a mãe. Mãe! Como pôde fazer isso com o próprio neto? Como pôde ser tão cruel? Dona Eulália respondeu. Esta família não pode ter fracos. Aquela criança destruiria tudo. Fernando ficou paralisado, com a voz embargada. Eu não consigo acreditar na senhora. Do lado de fora do tribunal, repórteres disputavam espaço para filmar e entrevistar os cidadãos. Uma senhora, Dona Carmen Oliveira, declarou. Finalmente, a verdade veio à tona. A justiça nunca dorme. Um jovem comentou. Lorena merece ser inocentada. A mãe dela era o verdadeiro monstro. Lorena saiu do tribunal, segurando firme a mão de Dona Helena, com os olhos marejados. Obrigada. Obrigada por não me abandonarem. Helena sorriu. Você lutou pela verdade. Nunca desista. À noite, na prisão, Dona Eulália era chamada pelas demais detentas de a avó demoníaca. Uma delas zumbou. Quem semeia ódio, colhe consequências. Dona Eulália olhou para a tigela de sopa rala diante de si e balançou a cabeça. Não tenho medo. Ninguém ousa. Pela primeira vez, tentou levar a colher à boca, mas suas mãos tremiam e ela vomitou imediatamente. Seus olhos se encheram de terror ao reconhecer o cheiro da sopa, o mesmo da noite fatídica de anos atrás. Uma escuridão foi, pouco a pouco, cobrindo sua visão, sem glória, sem gritos. Na manhã seguinte, no tribunal de Uberlândia, o clima era de tensão extrema. Uma multidão de jornalistas se espremia para presenciar o momento em que Dona Eulália receberia sua sentença pelos crimes cometidos. Fernando estava ao lado de seu advogado, os olhos com um leve brilho, talvez um arrependimento tardio. O juiz leu a sentença com voz grave e firme. Após análise de todo o processo, provas e depoimentos, o tribunal declara: Eulália Ribeiro está condenada a 30 anos de prisão em regime fechado, sem direito a indulto, pelos crimes de envenenamento doloso, falsificação de prontuário médico, sequestro de recém-nascido, ocultação de cadáver e lesão corporal resultando em aborto. Dona Eulália permaneceu com a cabeça erguida, rosto impassível, sem nenhuma palavra em sua defesa. Fernando deu um passo à frente, com a voz trêmula. Mãe, e como a senhora pôde fazer isso com o próprio neto? Eulália sorriu com ironia. Aquela criança era um espinho nos meus olhos, uma semente de desgraça. Esta família precisa de força, não de fraqueza. Fernando abaixou a voz, cerrando os punhos. Eu não vou deixar que a senhora machuque mais ninguém. O advogado de Fernando prosseguiu. O tribunal também decidiu retirar completamente a guarda de Fernando Ribeiro e transferir a tutela do menino Gabriel para a Instituição de Proteção à Infância. Dona Carmen Álvares, promotora do caso, levantou-se. Lorena Ribeiro terá sua honra restaurada e o direito legal de ser mãe de Gabriel reconhecido. Nós a apoiaremos durante todo esse processo. As pessoas na sala do tribunal aplaudiram calorosamente. Lorena desabou em lágrimas, como se finalmente tivesse sido libertada de um longo período de sofrimento injusto. Dona Helena Medeiros se aproximou e apertou sua mão com firmeza. Por fim, a justiça chegou para quem realmente merece. Fernando permaneceu em silêncio, com um olhar sombrio enquanto tudo se encerrava. Ele recebeu uma pena de liberdade vigiada, perdeu a guarda do filho e foi retirado do testamento da família. Na origem de toda a tragédia, na cela, Dona Eulália estava mais solitária do que nunca. As outras presas a chamavam de a vovó satânica e mantinham distância.
Ninguém queria estar perto de alguém que espalhou morte e traição. Certo dia, Dona Eulália estava sentada sozinha, com as mãos trêmulas segurando uma tigela de sopa rala da cantina da prisão. Tentou levar a sopa à boca, mas vomitou imediatamente. Ela sussurrou para si mesma. O cheiro é igual ao da sopa daquela noite. Será que o destino voltou? Seus olhos se encheram de escuridão, apagando-se pouco a pouco em meio a um frio sem saída. Em outra cidade, Lorena vivia com Gabriel, o filho querido que agora era seu legalmente. Ela foi convidada a ser porta-voz da campanha ou violência psicológica contra a mulher, no silêncio mata. Diante de uma multidão, Lorena discursou com voz firme. Eu não venci com ódio. Eu sobrevivi porque não retribuí com o mesmo veneno que me deram. Mas isso não significa que eu perdoei. Em sua fala, havia aplausos, empatia e esperança em um futuro mais iluminado. Lorena sabia que o caminho à frente ainda seria longo e cheio de desafios, mas ao menos, a escuridão havia sido dissipada. A história ressalta que a justiça, no fim, sempre vencerá mesmo que seja preciso atravessar sofrimentos e dores profundas. O silêncio, a violência psicológica e as calúnias podem matar a esperança e a dignidade de uma pessoa, mas a persistência, a verdade e a coragem são capazes de dissipar as trevas. Além disso, o amor e o perdão não significam esquecer os crimes, mas sim escolher uma forma de sobreviver e seguir em frente. A história também alerta para as consequências da traição e da maldade, afirmando que, no final, todas as máscaras caem. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.